A graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, um dos assuntos mais polêmicos e também mais utilizado aí pelos protestantes como cavalo de batalha contra a Santa Igreja é a Inquisição. Os reformadores protestantes criaram todo um mito, em torno do assunto para que as pessoas imaginassem um tribunal tirânico, sanguinário, mas a realidade é muito diferente. Por exemplo, ao contrário do que os inimigos da igreja propagavam, a Inquisição não era um tribunal centralizado e onipotente, mas possuía uma jurisdição restrita somente sobre católicos. Os judeus e muçulmanos e outras religiões não eram investigados ou julgados pelos tribunais do Santo Ofício. Toda pessoa submetida ao tribunal tinha ampla defesa, como, por exemplo, listar para os inquisidores os seus inimigos para evitar que esses fizessem falsas acusações contra o réu. Eu não poderia deixar de mencionar que a chamada Inquisição Espanhola, apresentada por acusadores como uma das mais sangrentas e funestas de todas, na verdade, menos de 2% das acusações acabaram em execução. Portanto, a propaganda maléfica e oportunista dos reformadores é que trouxe essa má fama para os tribunais da Inquisição no século XVI. Os cátaros, apresentados por muitos protestantes como verdadeiros cristãos, que foram perseguidos pela crueldade de Roma, pregavam exatamente o oposto do que qualquer igreja protestante prega hoje em dia. Eles acreditavam e ensinavam que esse mundo que nós vivemos foi criado por um Deus do mal, que o casamento era obra do diabo e igualmente a obra da redenção. O suicídio por estrangulamento ou por inanição era ensinado como uma coisa louvável. Para reprimir esses ensinamentos perniciosos, que não tinham e não têm nada de cristãos, precisavam ser barrados pela Santa Igreja. Nesse sentido, levando em consideração a subversão social dessas ideias, não apenas a Igreja, mas também órgãos da sociedade tiveram que intervir. É preciso dizer que essas seitas, como a dos cátaros e dos albigenses, colocavam em risco não apenas a cristandade ocidental, mas também a segurança da sociedade. Conter essas heresias evitou um verdadeiro colapso em toda a sociedade cristã ocidental. Os protestantes também acusam a Igreja de se utilizar de métodos de tortura durante os interrogatórios, mas a realidade é bem diferente. Tudo o que encontramos em documentos oficiais, em contraste com tribunais seculares, os julgamentos da Inquisição eram justos e brandos. Além do que, a Inquisição acabou com os linchamentos públicos. A imensa maioria dos que eram queimados em fogueiras eram espantalhos, já que em alguns casos o réu fugia da condenação. Os protestantes gostam de falar em milhões de pessoas queimadas vivas. Se o número fosse esse de fato, meus irmãos, nenhuma floresta da Europa seria suficiente. Existem muitos estudos, hoje em dia, que mostram que muitas pessoas foram investigadas pela Inquisição, mas pouquíssimas pessoas foram condenadas. E ao dizer isso, eu não estou aqui negando alguns exageros e alguns erros que foram cometidos, mesmo porque muitas vezes os tribunais seculares se utilizavam da Inquisição para propósitos escusos. Portanto, não caia nas armadilhas daqueles que querem exagerar e transformar em números astronômicos. O que eles estão fazendo é apenas repetir os mitos ou as mentiras que foram espalhadas pelos seus fundadores contra a Santa Igreja de Jesus Cristo. Que com essas informações e com essa reflexão, você possa ter um dia abençoado juntamente com a sua família, no nome do Senhor Jesus.